Imagina o seguinte cenário. Uma pessoa tem uma parede inteira coberta por diplomas acadêmicos. É uma autoridade super reconhecida, domina metodologias complexas, sabe debater filosofia com qualquer um e, mesmo assim, é completamente analfabeta emocional dentro da própria casa. Nossa, isso é um retrato bem comum, né? Demais! É aquela coisa de ter toda a teoria do mundo na cabeça, mas, falhar miseravelmente na prática do dia a dia. E é um prazer começar mais esta imersão profunda, porque os documentos que a gente vai analisar hoje jogam logo de cara um conceito muito forte para explicar isso. O autor chama de, e presta atenção nesse termo, malária espiritual. E essa expressão, ela captura perfeitamente a essência do problema, porque pensa bem, a malária é traiçoeira, o parasita age silenciosamente no organismo da pessoa, sabe? Sim, a pessoa nem percebe. Exato, a pessoa pode até manter uma aparência super funcional por um bom tempo, trabalhando, vivendo a rotina, mas por dentro as reservas vitais estão sendo completamente destruídas. E o documento que pauta a nossa conversa de hoje, que é um texto bem denso, de abril de 2026, escrito por um instrutor bíblico chamado Cícero da Conceição Nunes, ele usa exatamente essa imagem para diagnosticar uma crise muito específica da nossa era. E olha, o que me intrigou logo na primeira leitura desse material foi a ambição desse diagnóstico. Porque a missão do texto não é só fazer uma crítica comportamental isolada, sabe? Daquelas de autoajuda. Ah, não, passa longe disso. Pois é, o autor parte ali da sala de estar das nossas casas. Ele analisa o que ele chama de crise de obediência nesse nível micro do cotidiano, e aí ele vai construindo uma ponte argumentativa que é, assim, impressionante. E assustador em alguns pontos. Com certeza, porque essa ponte deságua num conflito geopolítico e apocalíptico de escala global. Ele amarra o jeito que a gente se comporta no café da manhã ao fim dos tempos. É fascinante. E a fundação de toda essa ponte, né, ela está na dicotomia entre a informação e a transformação. O autor começa desconstruindo aquela ilusão enorme de que o conhecimento intelectual puro por si só é suficiente. Aquela ideia de que saber é o mesmo que ser, né? Isso. E para basear isso, ele se apoia em um texto clássico da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Esse texto descreve as escrituras como ferramentas para ensinar, repreender e educar. Mas a tese central dele aqui é que esse texto milenar não foi desenhado para ser tipo um acervo histórico, sabe? Ou um manual acadêmico que você coloca na estante. Um livro de curiosidades antigas. Exatamente. O argumento é que esse conteúdo precisa funcionar de forma metabólica. É para ser o próprio alimento que sustenta a vida e não um objeto de estudo estéril para alguém ficar dissecando em laboratório. E o alerta do documento é muito claro. Ele fala que muitos indivíduos hoje entram em debates acalorados, sabe, lutam com unhas e dentes para defender doutrinas contra aquele ceticismo externo da sociedade. Os apologistas de internet. Exato. Mas que, ironicamente, essas mesmas pessoas acabam morrendo de inanição espiritual. E por quê? Porque falta a tal da experiência viva. A pessoa sucumbe ao próprio ceticismo interior. Eles têm um mapa ali na mão, decorado, mas nunca pisaram no território de verdade. Nunca fizeram a viagem. Pois é, e para materializar essa ideia, o texto traz um estudo de caso muito bom, que é a história do Marcos. Ah, o caso do Marcos é brilhante para ilustrar isso. Sim, o Marcos é um professor de história super premiado, tem metodologias elogiadas na rede pública, os alunos adoram ele. É literalmente um gigante na sala de aula. Mas aí o texto, ele dá um corte brusco para a intimidade desse professor, né? Porque em casa a paciência simplesmente não existe. Ele é um cara rígido, não consegue estabelecer um diálogo real com a esposa, não tem paciência para ouvir o filho adolescente. É bizarro o contraste. Muito. Quer dizer, ele sabe explicar todas as nuances da queda do Império Romano para 50 adolescentes inquietos, mas o cara não sabe administrar a própria raiva numa terça-feira de manhã. E aí a virada na narrativa do autor acontece depois de uma briga familiar devastadora. O Marcos senta, completamente derrotado, e lê o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha.
Isso. E o texto do Cícero Nunes deixa bem claro: aquelas palavras não ensinaram para o Marcos um fato histórico novo. Ele não aprendeu uma data ou um evento. Aquela leitura reconfigurou as reações emocionais e o caráter dele. Transformou as relações familiares dali para frente. E a conclusão que o autor tira disso, assim, cortante. Ele diz: acumulamos diplomas e perdemos almas. Lendo essa parte, eu fiquei pensando... E, cara, a sensação é muito parecida com o que acontece na nossa relação com a saúde física hoje em dia. Como assim? Pensa numa pessoa que baixa, tipo, uns 5 aplicativos diferentes de exercícios físicos. Aí ela assina canais no YouTube sobre biomecânica, ela domina a contagem de macronutrientes da dieta, sabe tudo sobre a fisiologia da hipertrofia. Nossa, o celular fica sem memória de tanta coisa acumulada. Exatamente. O celular tá cheio de conhecimento, mas essa pessoa nunca bota o pé numa academia. Ela nunca levanta um halter na vida. O corpo dela continua completamente sedentário, mas o cérebro recebe aquela dose de dopamina, sabe? Aquela falsa sensação de que algo está sendo feito só pelo fato de possuir a informação. Faz muito sentido. É a ilusão da posse, né? O autor ataca exatamente isso. O fato de você ter o aplicativo cria a sensação de progresso. Para o Marcos, o fato de ter a estante cheia de teoria criava essa ilusão de sucesso humano. E a constatação inescapável aqui é que o mero acúmulo de dados, de versículos, que seja, não altera em nada a essência de ninguém. Perfeito. Só que aí a gente esbarra num problema lógico. Porque se a informação pura não é o gatilho da transformação, se ter o aplicativo não cria músculo, então qual é o mecanismo que faz a teoria suar a camisa? Como que algo totalmente abstrato vira caráter sólido no dia a dia? É a pergunta de $1 milhão. Pois é. E é aqui que o documento introduz a anatomia da obediência, que, sendo muito sincero, é um conceito que tem um problema gravíssimo de relações públicas na nossa cultura atual. É uma palavra quase proibida, né? Total, ninguém quer ser obediente hoje em dia, soa muito mal. Mas o texto tenta resolver esse problema de imagem através de 2 lentes principais, que o autor chama de lente profética e lente apostólica. E começando pela perspectiva profética, ele resgata o livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Que é muito interessante porque não pede que a pessoa faça rituais complexos ou sacrifícios absurdos. Ele pede a prática da justiça, da misericórdia e a humildade. Coisas do dia a dia. Exato. E em seguida, ele traz a figura do profeta Daniel, no capítulo 6, durante o exílio na Babilônia. O Daniel mantinha uma rotina inegociável, tipo orar 3 vezes ao dia com as janelas abertas, mesmo quando o decreto do rei dizia que isso daria pena de morte. E ele não estava nem aí. Sim, a obediência ali não era uma negociação com o que era conveniente no império, era um pilar absoluto de identidade. Mas olha, a parte que exige uma atenção maior na mecânica de como essa teologia funciona, vem logo depois com o profeta Zacarias. O autor introduz a imagem, e é uma imagem bem específica, pedra com 7 olhos. E ele usa isso para falar sobre o que ele chama de obediência substitutiva de Cristo. E isso não parece ser só um detalhe teológico menor, né? Parece ser a engrenagem principal que faz o motor girar. Com certeza, é o coração do argumento. Essa ideia de obediência substitutiva altera completamente a motivação de por que alguém se comporta bem. Porque na visão que o documento apresenta, a obediência humana é, por definição, falha. Ela é insuficiente para satisfazer aquele padrão altíssimo da perfeição divina. A gente nunca alcança a régua. Nunca. E o mecanismo que ele explica é que a perfeição de Jesus atua como um substituto legal. Ou seja, em vez do ser humano ficar ali frustrado, tentando obedecer para comprar o favor de Deus, o que seria um fardo esmagador, uma angústia terrível, a obediência se torna puramente uma resposta de gratidão. Ah, entendi. Muda o ponto de partida. Muda tudo. O peso da condenação é removido por essa substituição. Então, o comportamento correto, as boas ações passam a ser um eco do que já foi feito e não uma moeda de troca para tentar entrar no céu. Nossa, e isso se alinha perfeitamente com a transição que ele faz para a visão dos apóstolos no Novo Testamento. Ele cita Tiago, que afirma que a fé sem obras é morta, basicamente tratando a ação, a obediência, como o batimento cardíaco da crença. Se não bate, está morto. Perfeita analogia. Aí vem Pedro,
que eleva essa santidade a uma resposta vocacional, e o apóstolo João amarra as pontas dizendo que conhecer a Deus de verdade resulta inevitavelmente em guardar os mandamentos dele, ou seja, a ação é o que comprova o conhecimento. E tudo isso deságua numa perspectiva muito forte de uma autora cristã, a Ellen G. White. O texto do Cícero cita ela extensivamente, justamente para confrontar essa rejeição visceral que a humanidade tem em relação a leis e regras. O que ela diz exatamente? O autor aponta, baseado nos escritos dela, que existe uma narrativa de difamação rolando no mundo. Uma narrativa atribuída a Satanás, que pinta a lei divina como se fosse uma tirania sufocante, algo que o texto chama de penoso e degradante. Mas a Ellen White vira essa premissa do avesso. Ela propõe que a obediência a essa lei específica é paradoxalmente a única forma genuína de emancipação e liberdade que existe. Olha, o conceito é lindo no papel, eu admito. Mas vamos ser muito honestos, a resistência do leitor moderno a essa ideia de submissão é brutal. É enorme. A palavra obediência evoca quase instantaneamente na nossa cabeça imagens de opressão, sabe? De anulação do pensamento crítico, submissão cega. Como é que o autor e as fontes que ele traz esperam convencer uma mente contemporânea, educada no século XXI, de que se submeter a um conjunto rígido de regras milenares é a verdadeira definição de liberdade? Soa muito contraditório. É só como um paradoxo, né? Mas a lógica que a autora utiliza se assemelha muito às leis da física. Pensa na relação de um trem de carga com os trilhos. Tá um trem. Imagina que o trem, de repente, crie consciência e decida que os trilhos são uma estrutura super opressora e limitante. Ele pensa, eu vou usar o meu livre-arbítrio para sair daqui e andar pelo campo aberto. Ele vai afundar na terra. Exatamente, ele não alcança a liberdade. Ele descarrila, tomba e perde totalmente a função dele e a capacidade de se mover. E o argumento do texto é exatamente esse. A lei do Criador funciona como os trilhos para o ser humano. Não é uma barreira arbitrária que um ditador cósmico criou para estragar a diversão das pessoas. Como se Deus fosse um estraga-prazeres. Isso. Em vez disso, a lei é um manual de instruções estrutural do próprio universo. Então, a verdadeira liberdade seria operar dentro dos parâmetros para os quais o ser humano foi originalmente desenhado. Fora disso, é só o trem tombado no campo. O problema, e acho que é aí que o documento acerta em cheio no diagnóstico cultural, é que a nossa sociedade atual simplesmente despreza qualquer tipo de trilho. Ninguém quer trilho. Nenhum. E isso leva a gente direto para a terceira etapa dessa imersão de hoje. O autor dispara uma crítica que eu achei contundente contra a nossa era. Ele batiza o nosso tempo de a era da autonomia radical. Autonomia radical é um termo forte. Sim, é aquele cenário onde a vontade do indivíduo é a lei suprema e absoluta, e o norte da bússola é o relativismo moral. Cada um tem a sua verdade, ponto final. E a genialidade dessa parte do material, eu diria, está na introdução de um conceito que ele chama de obediência invertida. Porque o autor demonstra como o ser humano moderno rejeita com todas as forças a ideia de se curvar uma divindade, né? Ou a um código moral transcendente. A galera classifica isso como alienação, como coisa de gente fraca. Religião como muleta. Isso. No entanto, e aí vem o grande tapa na cara do texto, essas mesmas pessoas não são verdadeiramente autônomas. Elas são apenas treinadas para obedecer incondicionalmente a outros mestres. A ironia disso é simplesmente gritante. Porque, pensa comigo, se a nossa aversão a receber ordens fosse real e profunda, a gente não passaria tipo 6 horas por dia consumindo exatamente o que um algoritmo de rede social determina que a gente consuma. Exato! Nós somos muito obedientes ao feed. Muito. A nossa cultura se assemelha a uma marionete muito arrogante, sabe? Aquela marionete que acabou de cortar os velhos fios de madeira do antigo mestre.
Aí ela caminha pelo palco gritando aos quatro ventos: eu sou livre, eu faço as minhas próprias regras, mas ela ignora totalmente que agora existem dezenas de cabos de fibra ótica invisíveis plugados nas costas dela. Uma ótima imagem visual para isso. Cada movimento, sabe, cada impulso de consumo, cada pico de indignação que a gente tem na internet é milimetricamente puxado pelos cliques e pelas notificações do smartphone. É o que o texto chama de escravidão múltipla disfarçada de liberdade. A mecânica desse condicionamento digital explora nossa biologia de um jeito absurdo. O ciclo de dopamina ali no cérebro, criando um nível de obediência cega que, sinceramente, nenhum rei da antiguidade ou ditador conseguiu impor aos seus súditos. Nenhum império teve tanto controle. Pois é, e diante desse quadro todo, a resposta cristã que o autor sugere não é fugir e criar uma comunidade isolada no meio do deserto, fugindo da tecnologia. Ele propõe o que ele chama de desobediência consciente. E aí volta a figura do Daniel e dos hebreus lá na Babilônia que a gente comentou. Porque ser contracultural hoje não significa adotar uma estética rebelde e superficial, botar uma jaqueta de couro e pintar o cabelo. Não mesmo. A rebeldia genuína, nesse contexto maluco da obediência invertida, é você agir com honestidade absoluta numa cultura onde a corrupção virou o oxigênio dos negócios. É manter a integridade, sabe, num ecossistema que foi desenhado para o descarte rápido das relações humanas. E até este ponto, quem acompanha a nossa análise deve perceber que o documento manteve os pés muito firmes no terreno do comportamento pessoal, né? Da crítica cultural do dia a dia. Mas a transição que ocorre no texto a seguir é a dramática. Apertem os cintos. O autor retira aquela lente do microscópio que analisava as falhas do indivíduo e posiciona um telescópio gigantesco para observar a geopolítica mundial. Ele começa a argumentar que essa obediência invertida aos algoritmos e ao sistema não vai ficar restrita à esfera invisível dos impulsos pessoais. Ela vai se cristalizar num futuro próximo em um decreto global coercitivo. Chegamos então ao clímax profético do material. E, olha, acho que é muito importante, imperativo na verdade, fazer uma demarcação clara da nossa abordagem aqui para quem nos acompanha. Com certeza. O nosso papel é explorar esse mapa escatológico que o autor desenha, não é de forma alguma endossar a profecia. A gente não está dizendo que isso vai acontecer amanhã ou validando a visão do Cícero Nunes. O nosso objetivo é decodificar como que ele estrutura esse raciocínio hipercomplexo, que amarra textos escritos há milhares de anos com as manchetes dos jornais de amanhã. Exatamente. A gente está aqui para dissecar o texto. E a fundação desse clímax escatológico é o conceito de iniquidade. O autor vai lá na raiz grega da palavra no Novo Testamento, que é anomia. E anomia significa literalmente ausência de lei. Sem lei nenhuma. Isso, ele funde a compreensão da graça de Deus com a permanência eterna daquela lei divina original. E, segundo o documento, a rebelião moderna contra essa estrutura legislativa não vai terminar numa anarquia descentralizada, com cada um por si. Pelo contrário, vai terminar num novo sistema de controle global altamente hierarquizado e organizado. E para fundamentar isso, ele lança a mão dos capítulos 13 e 14 do livro do Apocalipse. Ele usa isso para traçar o que a teologia chama de tipologia profética. O texto identifica poderes específicos agindo na Terra. Ele aponta para Roma, referindo-se à instituição do papado, e aos Estados Unidos, que o autor interpreta como sendo a besta que surge da terra, né, descrita ali no relato bíblico de Apocalipse 13. Isso mesmo. E na visão apresentada no documento, essas duas forças gigantescas vão forjar uma aliança para exercer um domínio sem precedentes, controle total sobre a população mundial. E a mecânica de como essa aliança se daria é fascinante do ponto de vista sociológico, porque ela precisa de uma pauta palatável, sabe? Uma causa que seja aceita de forma unânime por um mundo que hoje é amplamente secularizado. Você não une o planeta com um dogma puramente religioso. Tem que ser algo que afeta todo mundo. Exato. E o autor aponta para a atual agenda de sustentabilidade e a urgência climática como o veículo perfeito para isso.
E aí entra a profecia central do texto, ele afirma que está sendo gestado e será implementado mundialmente o que ele chama de Domingo Verde. O Domingo Verde. Isso. Um dia mundial de descanso imposto com a justificativa nobilíssima de salvar o planeta da exaustão ecológica, reduzir as emissões de carbono, deixar a Terra respirar. É um argumento difícil de ser contra, né? Quem é contra salvar a Terra? Mas o contraste que o autor estabelece no texto é muito direto. Ele classifica essa proposta de Domingo Verde como uma instituição humana puramente espúria. Não tem base divina na visão dele. E ele puxa um fio histórico muito longo, lá para o ano 321 d.C. Na época do imperador Constantino. Exatamente, no reinado de Constantino. Foi ali que a legislação estatal e a religião cristã começaram a se misturar, justamente em torno de um decreto de descanso dominical. Então, para o autor do texto de hoje, a aceitação global desse dia de descanso ambiental não vai ser apenas uma medida ecológica, vai ser um marcador definitivo, o verdadeiro sinal de lealdade ao que ele chama de sistema opressor. E colocando isso, em oposição irreconciliável ao sábado bíblico, que é o 7º dia original lá do relato da criação. Mas a grande pergunta que fica lendo isso é como é que uma legislação com raízes tão antigas lá do Império Romano ganharia tração prática no mundo hiperconectado de hoje? Como se obriga as pessoas? E o autor responde evocando o precedente histórico das chamadas Blue Laws, ou leis azuis nos Estados Unidos. E para quem não está familiarizado, essas Blue Laws eram legislações civis extremamente rígidas. Elas proibiam o comércio, o trabalho e até certas atividades de lazer aos domingos em muitas cidades americanas. E a coisa era tão séria que, em alguns períodos históricos, o Estado chegava a punir financeiramente ou até com prisão quem não frequentasse os serviços religiosos. Uma união pesada de igreja e Estado. Total. A premissa do autor aqui é que, se o Estado já usou seu poder de polícia para impor observância religiosa no passado, não há nada que o impeça de fazer isso de novo amanhã, só que agora sob a bandeira indiscutível da emergência climática global. E o salto argumentativo que o texto dá para explicar a fiscalização moderna disso é de tirar o fôlego. Porque não estamos falando de guardas batendo de porta em porta ou guardinhas na esquina checando quem está trabalhando no domingo. O autor conecta essa lei com os modernos sistemas econômicos digitais que estão surgindo agora. É a parte cibernética da profecia. Pois é. Ele fala sobre moedas virtuais emitidas por bancos centrais, o fim iminente do dinheiro físico, sistemas de crédito social parecidos com os da Ásia e identidades digitais que são diretamente atreladas à nossa pegada de carbono pessoal. Ou seja, a infraestrutura tecnológica contemporânea, que a gente acha que é só conveniência, é vista nesse documento como a ferramenta de execução absolutamente perfeita daquela profecia lá de Apocalipse 13, verso 17. Aquela que fala de comprar e vender. Exatamente. O texto argumenta que quem se recusar a interromper as suas atividades nesse domingo verde, optando por manter a lealdade ao sábado bíblico, vai sofrer um isolamento civil imediato. Como o dinheiro do futuro será programável, o Estado pode simplesmente revogar a permissão do indivíduo de comprar comida ou pagar o aluguel. É um apertar de botão. Um clique e você está fora do sistema. O estrangulamento econômico digital vai substituir as velhas masmorras e a fogueira da Inquisição. É assustador quando a gente viu os paralelos. A escolha apresentada segundo a leitura do autor vai ser inevitavelmente binária e inescapável para todo ser humano. De um lado, você vai ter a adoração ao Criador, representada pela submissão àquele código imutável, o sábado. Do outro lado, a adoração à criatura e às alianças políticas humanas, materializada na aceitação desse decreto dominical ambiental. E analisar a engenharia por trás dessa hipótese escatológica é muito revelador sobre como o autor e muitas pessoas com a mesma visão leem o mundo atual. Ele não enxerga as pautas ambientais, a economia digital, o fim do papel moeda ou os grandes acordos geopolíticos como meros avanços seculares. Não é só progresso. Não. Ele interpreta absolutamente tudo através de uma lente cósmica. Nessa visão, cada pequena novidade tecnológica ou pacto do clima é apenas um componente, uma pecinha
sendo encaixada na máquina final de coerção que está sendo montada. O que torna a nossa exploração deste documento hoje algo muito relevante para entender a sociedade, independentemente da crença de cada um. Pensa bem, numa mesma manhã, a manchete do jornal sobre um pacto climático global ou a transição para uma moeda digital estatal pode ser lida por executivos da Faria Lima como um grande avanço na eficiência de mercado, Enquanto grupos ancorados nesse tipo de visão profética leem exatamente a mesma notícia como o cumprimento das advertências cósmicas mais antigas do mundo. o abismo interpretativo na nossa sociedade é colossal. É gigantesco. E, recapitulando o arco completo que a gente traçou hoje, a partir desse material incrível do Cícero Nunes, nós iniciamos a jornada lá na intimidade do Marcos. Lembra? O professor que dominava toda a teoria, que tinha uma biblioteca invejável, mas precisava desesperadamente que aquela palavra moldasse o seu comportamento cotidiano, combatendo aquela malária espiritual silenciosa e invisível. A doença que mata por dentro. Isso. E dessa urgência da coerência interna, pessoal, a gente avançou para dissecar o mito da autonomia moderna. O texto revelou como a nossa recusa orgulhosa em obedecer ao Criador não nos torna livres, mas muitas vezes resulta numa submissão vergonhosa e inconsciente aos caprichos de algoritmos e ditames sociais de consumo. Por fim, a gente desembarcar nessa projeção macro de tirar o sono, onde a crise de obediência deixa de ser só um problema doméstico de quem está no celular o dia todo e se transforma literalmente no campo de batalha final da humanidade. Um cenário de restrições econômicas brutais, de compra-venda, embasada em justificativas ambientais, mas cujo fim último é forçar uma lealdade religiosa global. É uma arquitetura de pensamento extremamente bem amarrada. E para fechar, tem um último elemento no documento que eu acho que serve como a espinha dorsal lógica de toda essa narrativa e que vale a pena a gente destacar. O autor insere o pensamento de um jurista austríaco, o Hans Kelsen, que é simplesmente um dos maiores nomes do direito moderno ocidental. Aquele conceito do crime da pena. Certo, exato. Ele relembra a máxima latina nullum crimen nulla pena sine lege. Traduzindo, não há crime nem pena sem uma lei prévia que o defina. O autor toma emprestado esse pilar fundamental da jurisprudência humana que todo mundo concorda e aplica isso direto na teologia do juízo final. Faz o link com o tribunal divino. E o argumento é impecável do ponto de vista lógico. A ideia de que um julgamento divino está prestes a acontecer, que o mundo será cobrado, só encontra sustentação racional porque o universo possui uma constituição imutável. Ou seja, onde a lei é abolida ou relativizada, como a sociedade tenta fazer hoje, não pode existir transgressão. E se não há transgressão, não pode haver justiça, não pode haver juízo. O autor deixa claro, a lei não salva ninguém, a gente já falou da obediência substitutiva, mas é a lei que define o perímetro do que é a rebelião. É um pensamento um pouco incômodo, mas muito necessário hoje. Porque a cultura na qual a gente está submerso romantiza demais a desconstrução, sabe? O tempo todo. As narrativas de sucesso nos filmes, nas séries, sempre envolvem quebrar regras, subverter a ordem, abraçar uma fluidez absoluta de identidades e de normas morais, mas este texto levanta uma possibilidade que vira o jogo de ponta cabeça. Ele sugere que, no mundo que está totalmente entregue à anomia e à relativização de tudo, a rebelião clássica perde completamente a sua força. Vira modinha. Exatamente. Vira só mais um produto para ser consumido. E a provocação máxima emerge justamente desse cenário. Porque se o mundo inteiro está caminhando para uma conformidade coercitiva gigante, e essa conformidade é baseada na quebra da lei original de Deus, talvez, só talvez, talvez o ato supremo de desobediência civil, a postura mais revolucionária, punk e contracultural que alguém poderá adotar no futuro, seja a submissão inegociável e absoluta a um código antigo, imutável e divino. Uau! O diagnóstico oferecido nos materiais de hoje aponta para uma direção muito clara. A cura para esse vácuo interno, para a malária espiritual, não é e nunca foi o acúmulo de informação.
Não se trata de qual argumento você consegue vencer num debate de internet ou qual teoria teológica soa mais intelectualmente sofisticada para os seus amigos. O embate fundamental que se desenha no horizonte não é sobre conhecimento, é sobre lealdade. É o fiel da balança. Diante dessa miríade de mestres invisíveis, dos algoritmos aos futuros decretos globais, disputando cada segundo da nossa atenção e da nossa carteira, a pergunta final não é se haverá obediência. A natureza humana vai obedecer a alguém. A grande questão é a quem ela será direcionada. Fica aí o convite para essa reflexão profunda a todos que nos acompanharam em mais essa imersão.